Histórias e conquistas hoje entrevista um médico, um profissional que cuida de quem cuida das suas empresas. Não perca, o programa está começando, fique com a gente. Está aqui conosco o Dr. Diego Fuchs. Dr. Diego, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Dr. Diego, eu sei que hoje você está em Balneário, né? Proprietário da Edmed, é isso? Correto. Mas como é que você iniciou a sua trajetória profissional? A minha trajetória profissional, eu venho de família da saúde, o pai era médico e sempre sonhei em fazer medicina, sempre queria ser médico desde criança. Mas eu fiz alguns vestibulares, não passei, quando terminei o segundo grau e acabei fazendo farmácia. Eu fiz farmácia, no ano que eu estava me formando em farmácia, meu pai veio a falecer e eu abandonei a farmácia para fazer medicina, que era meu grande sonho. Tu tinha quantos anos, mais ou menos? Estava com 21 anos. E aí teve que estudar? Aí tive que estudar. Aí eu parei. Porque um vestibular de medicina não é fácil, né? Não é fácil passar, não. E eu acabei largando, eu ia trancar, resolvi parar para fazer medicina. E fui fazer cursinho, fiz um ano de cursinho, onde eu fui aprovado e daí fiquei 6 anos na faculdade. Onde foi que eu fiz a minha formação, que foi em Porto Alegre, na Ubra. E como é que foi a emoção quando viu o vestibular? Porque eu sei que o vestibular de medicina, pelo que eu sei, pelos amigos que eu convivo, é um dos mais difíceis que se tem de se passar. E até assim, a comemoração é muito grande quando isso acontece. E eu já presenciei amigos meus que passaram na faculdade de medicina e aquela alegria. Como é que foi esse momento para você? Esse momento foi muito importante e único, porque não foi fácil entrar na faculdade, né? Teve uma dedicação muito grande. E eu escutei no rádio, eu estava no rádio na garagem do hotel. Passava no rádio a listagem de quem era aprovado. E a gente estava na garagem do hotel com um amigo meu e escutando os nomes e saiu meu nome e na hora foi uma alegria total, de sair correndo, pulando. Que emoção, né? Emoção muito grande. Que aí foi uma batalha começar também a faculdade. Né? Porque daí é duas batalhas. Uma batalhas. É passar. E a outra é terminar ela, né? E teve algum momento de superação no decorrer dessa carreira? Teve um momento que no quarto semestre da faculdade eu pensei em desistir da faculdade. Por quê? Porque estava difícil fazer, minha mãe estava passando problemas financeiros, né? Então eu pensei que se de repente eu parasse, eu conseguia ajudar ela, né? Só que era muito cara a faculdade, né? E minha mãe, mesmo sendo proprietária do hospital, que a gente tem um hospital até hoje, e no oeste aqui de Santa Catarina, uma luta, mãe viúva, 4 filhos, né? Uma guerreira, não me deixou desistir da faculdade. Fez eu continuar na faculdade. Ela me deixou as férias quieto em casa, passou e pediu para alguns colegas meus ligarem para mim e pedindo para mim voltar, porque já sabiam que eu queria desistir, eu queria trancar e nesse intuito. Graças a Deus ela não deixou de desistir, eu continuei minha vida profissional, com bastante sacrifício dela, né, e da gente também. Trabalhei mais pro final da faculdade, eu não conseguia trabalhar porque a faculdade era integral, né, como você sabe. Uhum. E assim foi passando, ano após ano, semestre após semestre, prova após prova, né. Eu fazia muitos estágios, participava o máximo que eu podia, eu estava sempre dentro do hospital para aprender, porque eu sabia que a minha formação lá, enquanto eu estava na faculdade, eu aprendia com meus professores e meus colegas. Para onde eu ia era para o interior, onde não tinha muito recurso, nem de tecnologia, nem de exames para poder diagnosticar e poder tratar bem as pessoas, né? Você se formou e aí você foi para o interior? Fui para o interior, eu nem fui para residência, eu fui porque já estava uma situação já bem complicada da minha mãe, com os outros filhos também estudando, e eu fui para casa para ajudar ela. Santa Maria, né? Não, Irani, no hospital aqui. Diego, eu sei que você também tem pós-graduação em Medicina do Trabalho. Isso. Aí correto. quando é que foi que você acabou migrando e escolhendo essa área? Por que você escolheu essa área? Logo que eu terminei a medicina, eu não conseguia fazer uma especialização, porque a especialização eu teria que ficar 3 ou 4 anos fora ainda de casa. E eu optei por fazer uma pós-graduação, que seria uma especialidade, né?
que não demandaria meu tempo fora de casa. Eu poderia trabalhar, ajudar minha família e ao mesmo tempo montar o meu negócio, que é a Clínica de Medicina do Trabalho. É uma pessoa especial para você? Minha mãe. Tua mãe, por quê? Porque é a pessoa que cuidou de mim sempre e fez o que eu sou hoje, eu devo a ela. É interessante, né? Porque o meu outro entrevistado da semana passada também falou a mãe. Eu fico pensando como o homem tem parece familiaridade maior com a mãe. Porque se me perguntasse, eu acho que eu falaria meu pai. Se eu não tivesse minha mãe, não seria nada hoje. Não seria o que eu sou. Ai, que lindo. É uma grande conquista profissional para você? Uma grande conquista profissional, montar a Edmed. Criar a Edmed. E conta um pouquinho pra gente como que é a clínica Edmed. A Edmed é uma clínica direcionada à medicina do trabalho, apesar de ser um centro médico com especialidades. Eu vim morar em Balneário Camboriú há 2 anos já com esse projeto. Fui trabalhando, eu trabalho como emergencista também, trabalho em emergência, trabalhei em SAMU, hospitais, né, de Balneário Camboriú e região eu trabalho. E tive a felicidade de conhecer a Elisângela, que é advogada, trabalhou por muito tempo na área administrativa e tem uma vasta experiência nisso. E acabei conhecendo ela, me apaixonei por ela. Uau, ela tá aí! E ela comprou a minha ideia de ser minha sócia na Edmed. Inclusive o nome Edmed vem do nome inicial do nome dela e o meu nome, que a gente, Elisângela e Diego. E ela comprou a ideia, saiu de onde ela trabalhou por 10 anos na Faculdade Avantes. Convenci ela e ela hoje é minha sócia, onde a gente tem uma estrutura aqui em Balneário Camboriú, uma estrutura completa dentro da medicina do trabalho, com exames complementares e laboratoriais também. Que habilidades profissionais que você considera ser imprescindível para uma pessoa ser um bom médico? Tem que ser humano. Tem que ser humano. Tem que ser humano para ser médico. Porque eu já vi pessoas se queixando, até interessante, porque, por exemplo, da forma como disse uma doença para uma pessoa. Né? Vai ficar paralítico, ou de repente o seu pai morreu, sua mãe morreu, né? De uma forma bastante agressiva, assim, violenta, como se fosse só mais um corpo. Então eu já vi algumas pessoas falando que talvez se o médico fosse um pouquinho mais sensível, né, tornaria aquele momento um pouco mais ameno. Então realmente acho que vai de encontro com isso que você está falando. Eu vejo a medicina que você tem que cuidar do paciente como se fosse um familiar teu, esse paciente. Como é que você gostaria que cuidasse da tua mãe, teu pai, um familiar teu, dentro da tua capacidade profissional, do teu conhecimento, da área do que você está fazendo. Por exemplo, como é que eu vou te dizer? Tu tem que trabalhar como médico só no que você sabe. O que você não sabe passa para outro especialista, por exemplo. E na questão do atendimento, tem que ser um atendimento humanizado. A pessoa está na frente do médico, ela está fragilizada, ela tem dor, ela está doente. Você tem que tirar a dor desse paciente, tem que confortar esse paciente da melhor forma possível. Às vezes, muitas vezes acontece do paciente sair não curado, mas sair sem dor e sair melhor só com uma conversa que o médico tem. Isso acontece muito comigo, diariamente acontece isso. Com certeza. E eu tenho isso, meu pai tem 22 anos que faleceu, fez agora em maio. Eu escuto pacientes, até hoje escuto pacientes na nossa cidade falarem isso dele, que é uma característica que eu herdei da genética do pai. Eu procuro ter ele como ídolo meu, assim, como médico. E eu trabalho a minha medicina dessa maneira. Eu digo parte humana porque tu não pode pensar em dinheiro quando tu está trabalhando em medicina. O dinheiro vem, sabe? A satisfação, ela vem em primeiro lugar. Um pagamento que um paciente te pegar na mão, te abraçar e dizer muito obrigado, doutor. É o melhor pagamento que eu tenho. Teve algum caso especial? Teve um caso especial a semana passada, eu estava atendendo num hospital e teve uma paciente que veio, que é uma empresária, que chegou com dor no peito, sintomas cardíacos, aí eu fiz todos os exames, conversei com ela,
E ela estava fechando o negócio dela que ela tem há 6 anos. É um negócio de família e ela estava desistindo do negócio em função da crise e o momento financeiro e político que o nosso país está passando. Eu fui conversando com ela e ela me disse assim: doutora, a melhor coisa que eu ter acertado o senhor aqui para consultar comigo, para me atender. Não vou mais fechar minha loja. Eu vou voltar para casa hoje, isso era de manhã. Vou voltar à tarde, eu só vou passar na loja, que ela disse que tinha que fazer um pagamento, e ia descansar hoje, no dia seguinte ela voltaria com a atividade dela. E ela não ia fechar mais. E deu certo? Eu acredito que deu certo. Deve ser muito gratificante. Isso é uma história bem legal, bem recente. Tá? E essa ideia da Edmed, né, que é uma clínica voltada para a medicina do trabalho, quem que vocês atendem? O nosso público é o trabalhador. A gente atende aos empresários, né, que as empresas necessitam, é por lei que precisa ter a medicina do trabalho, cuidar da saúde do trabalhador. A gente faz a medicina da parte médica, né? A consulta médica, avaliação do funcionário, admissão demissional, e faz laudos também do posto de trabalho do funcionário. Como que faz isso? Tu faz avaliação ergonômica, né? Usa EPIs, por exemplo, um lugar que tem ruído, a gente tem aparelhos que faz a medição do ruído, que precisa usar protetores auriculares, por exemplo. Um soldador que precisa de um óculos de proteção dos olhos, né? Roupas, então isso tudo é para prevenção de acidentes. Trabalha com prevenção de acidentes e promove a saúde do trabalhador. Isso evita muito o absenteísmo, um funcionário se machucar. Tendo toda essa orientação e usando os EPIs necessários, o risco de acidente diminui consideravelmente. Então vocês fazem também essa parte da fiscalização. Essa fiscalização e orientação da importância da empresa, né? E são laudos que são necessários, são obrigatórios, né, a ter. Hoje em dia ela é mais aplicada. Antigamente, o funcionário, por exemplo, a gente faz audiometria dentro da clínica, tu mede a audição do paciente. Antigamente trabalhava em ruído, depois de tantos anos a pessoa perdia a audição, ficava surdo ou diminuía a capacidade auditiva. Com a medicina do trabalho, hoje em dia isso diminuiu muito. Tem uma coisa interessante que tu colocou do acidente de trabalho. Claro. Eu percebo que tem muitas pessoas, muitas empresas, né, tem algumas estatísticas que falam que o profissional que está mais sujeito ao acidente é aquele mais antigo da empresa, justamente pela autoconfiança que ele adquire. Correto. Geralmente a pessoa faz um trabalho repetitivo, então ele perde atenção, né, para a questão de se machucar. Antigamente acontecia muito. As pessoas trabalham com, por exemplo, com móveis, fabricação de móveis, passa na serra, madeira, ele repete tanto aquilo que acaba perdendo a atenção, acaba tendo um trauma. Por isso que você falou, trabalha sempre a mesma coisa e não tem atenção, não tem orientação. A gente orienta, por exemplo, em máquinas também, tem que ter o EPI, a proteção para a máquina, para o funcionário não se machucar, né? Então, uma série de conjunto de ações que você promove dentro de uma empresa, que isso vem na melhoria do trabalho, evita o absenteísmo, a falta do funcionário na empresa, tá? Que isso no final do mês ou no final do ano é um valor considerável. Com certeza, para o empresário, né? Na verdade, isso o empresário às vezes vê como despesa. Isso não é despesa, isso é um investimento que ele está investindo no trabalhador dele, que é o trabalhador que trabalha para ele. Na né? qualidade. Na qualidade na qualidade da produção e enfim. Dr. Diego, nós temos que dar um tempo agora. O programa Histórias e Conquistas volta já. Programa Histórias e Conquistas, hoje entrevistando o Dr. Diego Fux. Ele é médico, é sócio proprietário da clínica Edmed. Doutor, eu sei que, né, hoje em dia a gente convive e vê um percentual muito grande de pessoas depressivas, estressadas no ambiente de trabalho. Vocês fazem esse socorro também para os colaboradores, para os empresários? Vocês têm profissionais que possam ajudar também o empresário nesse sentido? Sim, a Edmed a gente pensa também no bem-estar e a saúde mental do trabalhador. Um trabalhador estressado, deprimido, ele não vai produzir na sua capacidade máxima que ele tem de produzir na empresa, né? Então a gente vê hoje, em função da competitividade, da correria do dia a dia que temos hoje, em todas as profissões, a gente percebe o estresse
emocional que o funcionário tem. Muito grande. Muito grande, muito grande. Isso todas as empresas têm. E a Edmed tem uma proposta também que oferece a esses trabalhadores, aos empresários, um apoio psicológico. Nós temos a psicóloga que trabalha em nossa clínica, a doutora Cíntia, e temos também um psiquiatra, o doutor Ricardo Campos. O doutor Ricardo é um psiquiatra que tem muito conhecimento e especializado na área do trabalho. Tem muita procura nesse sentido? Tem procura, tem procura. As pessoas, como o exemplo que eu citei antes, a pessoa acaba estressando, acaba querendo desistir do trabalho, enfim. Tá. Eu achei interessante, Diego, que você está colocando agora esse estresse, né? Essa desistência, vontade de desistir. Você colocou que você também trabalha com plantão, com emergência no hospital. Emergência. Né? E você atendeu, pelo que eu vi na semana passada, um caso que te marcou, que foi justamente com uma pessoa que estava pensando em desistir da empresa. Correto. E o quanto isso aí acarretou num estresse para ela, porque ela estava ali com dores no peito e dor no braço. Qual que é o sintoma principal do infarto? O sintoma do infarto é dor torácica, sudorese, falta de ar. A pessoa às vezes tem dor que irradia para o membro superior esquerdo, né? E essa pessoa estava mais ou menos com esses sintomas, né? A pessoa somatiza isso e chega achando que está infartando. Ah, é? Mas isso é uma ansiedade, tu fica ansioso, a pessoa acha que vai morrer, eu tô mal, eu preciso, sabe? Fica sufocado, doutor, eu tô com uma angústia, sabe? Eu tenho uma bola aqui, doutor, parece que não desce. Isso é a sensação que a pessoa tem dessa ansiedade, esse mal-estar. Mas não necessariamente Não necessariamente do infarto, não. Não necessariamente do infarto, não. Então, né, voltando, e foi interessante porque vai de encontro justamente com esse estresse que vocês colocaram que trabalham na clínica, né? Com certeza, é isso mesmo. Então, eu imagino o quanto isso daí deve estar sendo importante a procura pelos empresários. Isso, a gente acaba oferecendo para palestras educacionais e que orienta os funcionários e motivadoras também para motivar essas pessoas. E às vezes quando a gente faz essas palestras nas empresas, alguns vão se identificando e buscando essa ajuda com a gente. E tem tido um bom resultado. Tem tido um bom resultado. Tem tido um bom resultado. Doutor, né, você como médico de emergência, é isso? Isso. Qual que é o principal desafio? Eu imagino que deve ser desafiador essa atividade. Constantemente é desafiador. Porque imagina, você chega alguém lá que... sei lá, tá todo quebrado, como é que funciona isso? Você tá numa porta de emergência, pode chegar qualquer coisa, um infartado, um derrame, um acidentado. A gente, acostumado com isso, trabalha diariamente e consegue lidar bem, sempre com a equipe, né? Trabalhando sempre com a equipe. Nunca ser individualista na medicina. E eu percebo também que você ter aparelhos eficientes também faz toda a diferença. Sim. Pelo menos muitos, né, médicos que eu conheço que às vezes estão no interior não tem esses recursos. Não tem esses recursos. Hoje em dia, a Balneário Camboriú e região tem muito recurso na área da medicina. E tem sido melhorado cada vez mais. Do pouco tempo que eu estou aqui na região, eu percebo isso. E tem alguma área assim predileta que você prefere? Medicina do trabalho. Que está bem relacionado... Saúde ocupacional. Que está bem relacionado também com o lado empreendedor, isso. Pelo que eu vejo. A gente sempre gostei de empreender e empreender na minha área é melhor, né? Uma área que eu já tenho conhecimento. Sabe o que eu percebo muitas vezes, doutor? Que tem pessoas que são ótimos médicos, né? Às vezes ótimos advogados, mas chega na hora de empreender tem uma dificuldade maior. Pelo menos porque não foi educado para isso, né? Você fez um curso de medicina. Isso. Mas aí você foi ser empreendedor. O que você acha que foi desafiador nessa hora? A parte de quando a medicina não ensina a administrar, a gente sabe trabalhar, ganhar o dinheiro, mas não sabe lidar com ele, não sabe como investir, como administrar isso aí. Eu tenho um pouco disso e hoje junto com a Elisângela, que é minha sócia, melhor ainda, porque ela consegue administrar, ela faz a minha outra metade dentro da clínica. Eu cuido das pessoas, ela faz a parte... mais burocrática da empresa. Então tem uma espécie de uma mão lava a outra. Foi um casamento ideal. Que maravilha, Elisângela. Doutor Diego, mais uma pergunta. O que é sucesso para você? E você se considera uma pessoa de sucesso? Me considero uma pessoa de sucesso. O que é sucesso para ti? A satisfação que eu tenho com a minha profissão. No meu dia a dia que eu trabalho, é o meu sucesso. Você tem uma pessoa que você se inspira na sua profissão? Meu pai. Teu pai,
você falou. Especial pelo lado humano. Pelo lado humano. Um bom médico. Um bom médico. Doutor, tá. Qual que é o legado que você pretende deixar para o mundo? Eu vou seguir a história do meu pai também, que ressoou de mais sublime foi fé, amor e bondade. Por onde ele passou? Por onde ele passou. E é o que eu espero para mim também. Que é o que eu tenho feito nesses 10 anos de carreira como médico. E o futuro? Aonde você pretende estar daqui a 5 anos? Em Balneário Camboriú. Aqui mesmo? Aqui mesmo, é o melhor lugar do mundo, como dizem. Por quê? Você tem um carinho? Pela qualidade de vida que Balneário Camboriú oferece, pelas pessoas que vivem, a reciprocidade que eu recebo dos meus pacientes aqui. Enfim. É muito grande. É muito grande e o trabalho que eu estou tendo está sendo muito compensador para mim. Doutor, agora você colocou uma coisa interessante, né? Porque qualidade de vida, Balneário Camboriú. Você acha que por conta disso as pessoas têm uma atenção mais especial à medicina do trabalho? Eles têm tido bastante. Eu noto a diferença. No tempo que eu estou aqui, eu noto a diferença que as pessoas têm procurado mais isso, sabe? Eu trabalhei em empresas grandes da área da construção em Balneário e eles preconizam isso, eles querem cuidar mais do funcionário. Como uma forma, inclusive, de ter mais retorno depois. Mais retorno, evitar o absenteísmo, como eu falei antes, né? O funcionário não faltar ao trabalho, o funcionário não se machucar no trabalho, ou não ficar com sequelas. Cuidar mais da saúde. Né? O empresário tem se preocupado muito com isso. Apesar de eu não gostar muito por ser oneroso, isso não é um gasto, isso é um investimento que ele faz. Claro. Um funcionário sadio, um funcionário produtivo. Ter a satisfação, não ocorre o estresse do trabalho. Um funcionário que se você dá atenção para ele e você cuidar dele, ele vai saber que vai cuidar de ti também. Eu sei que vocês têm um slogan, né? Cuidar de quem cuida das nossas empresas, é isso? Isso, cuidar de quem cuida das nossas empresas. Doutor, por exemplo, com relação à motivação dos funcionários, vocês trabalham também? Sim, a gente faz esse trabalho da motivação, como eu citei com a doutora Cíntia. Alguns empresários procuram e a gente direciona essa nossa colaboradora para dar palestras e orientar esses funcionários e os empresários também. Você percebe, por exemplo, muitas pessoas que procuram emergência, que procuram os centros médicos, né, os hospitais em que você trabalha por conta da depressão, e tem efeitos colaterais com relação a isso? Por exemplo, ter dor de cabeça porque está com depressão. Isso. Você percebe isso? Eu percebo e ultimamente muito em função do que está acontecendo com o nosso país, né? Então, muitas pessoas num plantão que eu faço aí de 6 horas, as pessoas, elas vêm muito com esses sintomas, cansaço, ansiedade, desânimo, paciente choroso, paciente deprimido, triste, paciente desempregado. O que tenho notado bastante é assim, nessa época não está tendo muita admissão nem demissões, porque quem está empregado está cuidando muito do emprego, está muito difícil aí fora. A gente sabe que as empresas estão enxugando para não quebrarem hoje em dia. Né? Tenho certeza que essa fase vai passar e vai voltar, nosso país vai voltar a andar. Isso acaba refletindo aqui em Balneário Camboriú também, região, apesar de ser uma região voltada para o turismo, ela tem muita indústria, ela produz muita coisa aqui. Né? Então essas pessoas estão cuidando para não carinho mais especial. Antes de dar essa crise aí, entrava e girava mais. Agora as pessoas estão cuidando mais do posto de trabalho onde eles têm. Doutor, para finalizar o nosso programa, uma dica para o profissional que está começando a sua carreira? Bom, da carreira médica, eu acho que planejar, estudar bastante, né? Saber fazer aplicar a medicina no que você sabe, ter confiança no que você faz e colocar muito amor na profissão, que com certeza vai ter êxito. Pessoal, vamos chamar agora o Minuto Coach, a doutora Cíntia Meneghini, que inclusive é psicóloga aqui da clínica Edmed. Ela vai dar uma dica especial para nós combater o estresse no dia a dia. Olá, Larissa. Olá, pessoal. Eu vim aqui dar uma dica para você que está se sentindo um pouquinho esgotado ou estressado no trabalho. Está sentindo algumas dores
físicas, como dores musculares, um cansaço muito grande, um nervosismo, uma irritação muito profunda, isso pode ser a síndrome de Burnout. É uma síndrome que causa justamente no trabalho. Essa síndrome dá muita tensão emocional e um estresse crônico. Então vamos ir para algumas dicas para atacar esse estresse. Primeiro, vamos para a atividade física. Então a gente precisa distensionar o corpo. Então uma atividade vai liberar hormônios positivos. E a segunda dica então é fazer um exercício chamado relaxamento muscular progressivo. Você vai então tensionar o corpo à medida que vai inspirar. Então inspira e tensiona o corpo. Fica uns segundos, permanece alguns minutos ao máximo que conseguir e solta, ao mesmo tempo que vai expirando. Então inspira, segura, tensiona e solta expirando. Você pode fazer isso com todo o corpo ao mesmo tempo ou então fracionando em algumas partes do corpo, ou seja, pega a mão, tensiona, inspira e solta, e assim vai indo com todas as partes do corpo. Dessa forma, então, a gente vai deslocar os nossos pensamentos negativos, vai começar a oxigenar mais o nosso corpo, tirar as tensões acumuladas do nosso dia a dia e então se livrar um pouquinho do nosso estresse aí acumulado no trabalho. Obrigada, então, bora praticar. Tchau, tchau! Dr. Diego, estamos finalizando o nosso programa. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua atenção. Eu agradeço por ter convidado e estou sempre à disposição, se puder. Pessoal, quero agradecer em especial as lojas Atrativa, aqui no Oswaldo Reis, 1540. Beijão bem especial para o pessoal lá. Também quero agradecer você, nosso telespectador. Muito obrigada pela audiência. E semana que vem tem mais histórias e conquistas. Fiquem com a gente.